Vocês estão me ouvindo agora? Tá tudo certo agora com o meu som? Dai, entra de novo. Solicita sua entrada, Dai. Você enviou a solicitação? Não tá aparecendo aqui pra mim. Aguardando ser e viver. Eu já te adicionei. Vai aparecer aí pra você. Caiu. Acho que você tem que aceitar agora, Dai. Conectou. Foi. Entrei. Ai, vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Bom, eu queria de novo agradecer. Tem um monte de gente querida aqui entrando. Tem um pessoal aqui no celular falando que caiu. Gente, pode entrar de novo, nós estamos aqui. Exatamente. É muita live nesse horário, né? É, Então e, fica e a gente mesmo. está aberto a perguntas. Eu adoro Sim. interagir, eu adoro interagir. Mas é isso, Gi. A gente está vendo, então, agora as famílias bastante mexidas, né? As crianças agora começaram realmente a se tocar do que está acontecendo. Porque, por mais que nós sabíamos que era um negócio difícil, que era realmente um cenário complicado, nós não imaginávamos que ia durar tanto, né? Porque agora já não é mais quarentena, né? A gente já está em quase oitentena, né? E isso está começando a angustiar de uma maneira muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que... E aí a gente falando um pouquinho sobre essa questão do positivo, assim, da gente falar da positividade, né? A gente é aquilo que a gente pensa. E o nosso mundo, ele é baseado nos nossos pensamentos. A gente tem sempre dois caminhos para a gente pensar, para a gente escolher, perdão, e seguir, né? A gente se revolta e todo mundo se revoltou, todo mundo negou, todo mundo ficou bravo, todo mundo se questionou, nós fizemos memes, fizemos graça, né? Só que daí existem dois tipos de pessoa. Aquela pessoa, que é aquilo que eu falei, que ela se trancou na casa dela, ou mesmo que ela estiver saindo para trabalhar, não interessa, e ela entrou no processo da doença. E a gente tem muitas pessoas, eu estou vendo isso, muitas pessoas focadas na doença. E nós temos um outro grupo de pessoas, mesmo as que estão na linha de frente, mesmo as pessoas que estão na rua porque elas precisam trabalhar, que pessoas que têm alguém doente em casa
e tá pensando positivo e acreditando que isso é só uma questão de tempo que vai passar. Eu vou contar uma história, assim, eu já me emocionei muito com uma história de uma pessoa que é uma querida minha, que o marido dela tá doente com Covid no hospital e ela também estava. E o depoimento para ela no nosso grupo, falando que a doença é um aprendizado, que ela vai sair dessa, que ela é muito mais, e ela saiu em poucos dias. Ela saiu, né? E você vê pessoas de 90 anos saindo disso vivo. E se você escutar a história dessa pessoa, a pessoa fala, não vou me entregar para essa doença. E isso não é com o coronavírus, é com o Com câncer, tudo, né? é com a amidalite, né? É Uhum, com gravidez, é com qualquer uhum, coisa, né? sim. A maneira como você enxerga. A gente tem uma tendência natural, né? De focar no negativo, né? Eu aprendi hoje com a minha amiga Ana, não sei se a Ana tá aí, que eu achei o máximo que ela falou, e eu vou passar para vocês. Cadê? Deixa eu achar aqui. A Ana falou que a gente tem mais ou menos 70 mil pensamentos por dia. Ana, se tiver aí, me corrige, tá? Porque eu amei o que você falou. Desses 70%, 70 mil pensamentos que a gente tem por dia, 90% desses pensamentos a gente teve ontem. Vocês acreditam? E são pensamentos que, assim, que a gente precisa pensar, tomar cuidado com o que a gente está pensando. E a gente, às vezes, a gente está sempre. Ela chama isso de ficar ruminando, né? Eu achei sensacional isso que ela falou, porque ela trabalha muito com atenção plena, e eu achei bárbaro, que é verdade. Para que eu tenho que ficar pensando na doença? Eu não penso, gente. Teve um primeiro momento da quarentena que eu precisei optar, né? Eu, além de psicóloga, eu tenho um restaurante e eu precisava optar se eu ia continuar no delivery ou não. Os meus funcionários me pediam para continuar, os meus clientes pediam para continuar e eu morrendo de medo. E aí um dia eu conversei com Deus, né? Ó, Deus, é o seguinte, eu preciso ir e vou acreditar que eu não vou ficar doente e que os meus funcionários não vão ficar doentes e que nós vamos, através dessa comida, levar coisa muito legal para os nossos clientes. E é assim que a gente viveu e vive até hoje. E eu não adoeci, né? Nossa, Daiane, você está querendo dizer que você não ficou doente porque você estava com pensamento positivo? Não, fiz todos aqueles protocolos que a gente faz, mas eu acredito que quando eu saio de casa, eu estou saindo com a cura. Estou saindo saudável. E aí a gente vê histórias de pessoas que estão dentro de casa e adoecem, né? E ficam doentes e pegam o vírus do nada. Né? Não é do nada. A gente tem aqui uma cabeça que ela responde, ela faz aquilo que a gente quer. E o nosso corpo, ele somatiza, né? Uhum. No meu consultório, uma das primeiras sessões é assim: me fala quais são as suas dores e qual é o desespero dos meus pacientes quando eles veem que o corpo deles estão gritando, sabe? Dor de cabeça, não sei o que, tá querendo dizer isso. Né? Eu acredito muito na psicossomática. O corpo fala, né? Total, total. E essa coisa do positivismo, do cantar, do ser feliz, né? Não é porque é quarentena, gente. Não é porque é quarentena que nós temos que morrer. Ou então ficar todo mundo num quarto escuro esperando esse período passar. Não, vamos viver. Quando é que a gente vai conseguir estar com nossa família, trabalhando, podendo estudar com o teu filho, por mais maluco que seja isso, quando é que nós teremos essa oportunidade novamente nesse século, nessa vida, não sei. Então, por que a gente não pode olhar essas coisas de uma maneira positiva, como oportunidade? A crise, ela é uma oportunidade. Ela é uma oportunidade da gente fazer tudo diferente, né? Uhum. Financeiramente, emocionalmente. A gente só como administradora de crise, eu sempre falo assim, não toma nenhuma decisão drástica durante a crise, né? Pelo contrário.
Se reinvente, repense, tente de todas as maneiras que enquanto você estiver nesse processo, tente de outras formas, mas não toma nenhuma decisão drástica. Agora, a oportunidade, eu tô vendo a Magda aqui, que a Magda toca, é professora de piano. E esses dias eu encontrei com o esposo dela, não sei nem se ele falou isso para ela. E eu toquei piano durante um tempo, mas a vida foi que não deu para continuar. E nessa pandemia, o universo vem me mostrando tanto para eu tocar piano, que eu quero tocar piano. Assim que passar, eu quero tocar piano, porque é uma coisa que me faz feliz, que me refaz. E lógico que vai ser a Magda, minha professora. Ela não sabe ainda, mas ela está sabendo aqui para todo mundo ouvir. Ela falou que ele falou. E eu quase comprei um piano esses dias. Aqui na minha casa ou entra o piano ou entra a minha família. Mas aí tinha um piano elétrico que meu vizinho estava vendendo. Magda, quase comprei, sabe? Porque assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa que me faz feliz. E cantar é tudo que eu gosto, né? Você falou da gente se reencontrar dos nossos amigos, né? Eu amo me relacionar com as pessoas. Uma coisa interessante que a gente precisa, gente, é pensar que nós não estamos num isolamento social, nós estamos num distanciamento social. Porque a gente tem uma tecnologia que nos proporciona nos conectarmos. Olha só, quantas pessoas, nós estamos em 14 nessa sala, né? Conectados, falando, trocando. Quem está isolado? Ninguém está isolado. Mas eu posso pensar isso de maneira negativa. Poxa, mas eu preferia muito mais estar pessoalmente. Poxa, Gi, seria tão mais legal. Não, é a maneira como a gente cria os nossos pensamentos. Ser positivo, gente. Prevenção diferente de preocupação. Isso é uma coisa muito importante. Quando eu me previno, eu vou atrás da saúde. Quando eu me preocupo, eu tendencio para doença. Preocupação gera ansiedade, porque eu me ocupo com coisas que eu nem sei se vão acontecer, nem sei se é necessário eu me preocupar. E tudo isso adoece. Adoece muito. Você falou de oportunidade, né? Eu fico pensando, se não fosse essa pandemia, quantas pessoas que nós não teríamos encontrado virtualmente, né, para conversar? Nós não estaríamos fazendo essa live, por exemplo, tendo esse bate-papo, tendo todas as conversas que nós tivemos antes da live. Quantas pessoas, né? Eu, por exemplo, conectei muitas pessoas, né, amigas que antes dava tempo, né, Dai? Porque a gente, aquilo que você falou, a gente vivia numa correria, numa loucura, a gente não tinha tempo nem de ligar para as pessoas, nem para fazer uma videochamada, né? E agora a gente está tendo. Então, olha as oportunidades aí. Hoje eu vim também de uma reunião, tive uma reunião na escola da minha filha. Essa reunião foi online. Tiveram 50 pais presentes, né, de duas salas de aula. Então, assim, quando que eu vi uma reunião tão cheia assim de pais, né? Sim, Então, todos puderam estar ali. Nossa, a gente viu todos interagindo ali, né? Então, a gente tem que extrair isso, né? Esse aprendizado. exato. Deixa eu ver se a gente tem perguntas aqui, Gi, peraí. Sabe que a questão da imunidade, né? Lógico que a gente tem aí toda a alimentação como sendo uma coisa muito importante que melhora a nossa imunidade, mas as nossas emoções, a maneira que eu mando para o meu corpo, ela é muito importante, né? A gente é um ser biopsicossocial e espiritual. Então, cada um na sua crença precisa ter seu momento de meditar, de orar, de pedir aquilo que acreditar. E se acredita que Deus é uma árvore, ok, não tem problema, mas assim, é um momento, porque assim, gente, tudo começa no nosso emocional, daí o nosso corpo começa a dar sintomas, grita, ele dá gritos, né? É
indigestão não é à toa, né? Uma gastrite não é à toa, uma diarreia não é à toa. Se você não comeu nada estragado e aquela diarreia está persistindo, ou né, emocionalmente está acontecendo alguma coisa. E é muito triste, porque o corpo precisa gritar para você entender que você está tendo algum comportamento que não é legal. A gente é resultado dos nossos comportamentos. Então, pessoas que se cobram demais é uma destruição. Uma outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é a culpa. Culpa é um sentimento que é um tumor emocional, ele não agrega nada. Falo sempre para as pessoas, muda a culpa, a palavra culpa, muda para responsabilidade. Então, quando você vai lá chamar teu filho, a atenção do seu filho, você fala assim, por que que você fez isso? Né? Qual foi a sua... Criança entende, hein? Adolescente entende e adulto entende. Qual foi a sua responsabilidade nisso? Quando você fala para uma criança assim, eu fui mal na prova de matemática, e por que que você foi mal na prova de matemática? Qual foi a sua responsabilidade? Ai, não estudei. Ou, o professor fez uma pergunta que ele não tinha me ensinado, eu não tinha percebido. Quando você faz isso, além de você gerar uma paz na criança, você gera nela, e no adolescente também, né? A vontade de fazer diferente na próxima vez. Agora, quando você culpa, você Sim. destrói, aquilo fica ruminando dentro de você, e aí você começa a se sentir péssimo, gera coisas, assim, gera traumas, que aí quando você cresce, aí a pessoa chega lá no meu consultório com uma frase que foi dita por causa de uma culpa, porque derrubou o irmão que estava brincando, né? E às vezes a brincadeira, os dois estavam brincando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa da culpa. A culpa, gente, se culpar de tudo e culpar o outro, não tá com nada e é autodestrutivo. Uhum. Sim. E a gente vê muitos adolescentes, né, com essa culpa, com essa necessidade de uma dificuldade grande, assim, né, de entender isso. Mas eu acho que assim, a gente tem a gente tem uma juventude, uma adolescência aí que foi criada muito protegida, né? E aí é uma outra live que a gente teria que fazer aí, É uma que outra é, lá. que é a questão assim desse adulto, que alguns já estão adultos, né? Que foram criados sendo mais bonito, mais lindo, mais perfeito, que ele só precisava entrar numa boa universidade, numa boa escola, que ele tava tudo garantido na vida dele. Só que não, né? Como eles dizem, só que Só não. que não. E aí, esse pai que ensinou ele que ele era perfeito, agora começa a cobrar dele essa perfeição que o mercado não enxerga desse jeito, porque o chefe não é o pai dele, então não enxerga ele com toda a perfeição que o pai enxerga. E isso é bem complicado. E isso tem um impacto muito grande também num cenário aí que está sendo bem complicado. A gente tem, acho que está começando de novo, né? Mas assim, até aí, há uns 20 dias atrás, eu estava muito feliz, porque a gente viu que tinha caído bastante o número de suicídio de jovens, que estava um absurdo, né? A gente estava com muita casa, a gente chegou a conversar, né, de montar grupos com os jovens, Uhum. porque estava tendo muito suicídio, Sim. porque justamente essa coisa dessa sobrevivência que nós estávamos, se o adulto não sabe quem ele é, imagina o jovem. E aí, com essa coisa de ficar dentro de casa, de estar com a família, deu uma melhorada, mas agora, de novo, a gente está tendo de novo aí algumas tentativas de suicídio e agora, pior do que tudo, com os mais velhos, né? Então, Os assim, adultos, né? as pessoas positivas, elas buscam, fica caindo toda hora, elas buscam descobrir práticas que fazem ela encontrar alegria no que ela faz, né? Buscar estratégias para você viver aquela maneira, lidar de maneira diferente com uma mesma situação. Cada um vai viver de uma mesma situação de um jeito. Mas a gente precisa, através do positivismo, buscar recursos internos para lidar com uma situação. Então, e isso a gente conhecer muito o nosso tipo de personalidade, né? Se a gente tem aquela personalidade persecutória, tipo aquele lá, o perseguido, né?
Não é comigo, com certeza é comigo, né? Não, esse vírus vai me pegar, óbvio que vai me pegar, eu pego tudo, né? Essa pressão que a gente tem internamente, junto com a pressão externa, ela vai gerar que ansiedade, vai gerar medo. Então, a pessoa positiva, se ela não é, ela precisa se tornar positiva. Né? Essa coisa do ó vida, ó céus, ó mundo, não tá com nada. Não faz bem pra gente e não faz bem para quem tá do lado da gente. Porque se tem uma coisa chata, é você ligar para a pessoa e falar assim, você tá bem? Ah, então, não tô não. Não, nossa, menina, você sabe que, olha, o gás do não sei o quê. Gente, aí a pessoa reclama que ela é isolada, né? Não, a coisa mais gostosa da vida é você acordar de manhã e olhar e falar, olha que dia maravilhoso, sabe? Olha, Deus, obrigada. Hoje eu faço assim todo dia. Deus, ajuda as pessoas que estão lá nos hospitais, que elas tenham paz. E eu muito obrigada, porque eu estou viva, eu estou com saúde. Né? Meus filhos estão com saúde, meus pacientes estão com saúde. Olha quanta gente está com saúde. Né? É buscar um recurso para você conseguir lidar com tanta coisa triste nesse momento. Né? A saúde mental ela é importantíssima. É muito importante. Tá me ouvindo?